Imagine um casal heterossexual típico. Digamos que o homem se chama Roberto Almeida e a mulher se chama Odete Almeida. O Roberto é um homem. Seu gênero social é masculino. A Odete é uma mulher. Seu gênero social é feminino. Essa é uma percepção geral deles no mundo. Em praticamente qualquer cultura humana, eles vão ser identificados dessa forma, como um indivíduo masculino e um indivíduo feminino. Em algumas línguas, como o inglês, o gênero social deles é marcado no pronome usado para se referir a eles. Eu digo, por exemplo, Roberto is a man. He's married to Odette. Odette is a woman. She's married to Roberto. Como Roberto é socialmente um homem, precisamos usar o pronome he com ele, um pronome usado em inglês para se referir a indivíduos do gênero social masculino. Como Odete é socialmente uma mulher, precisamos usar o pronome she com ela, um pronome usado em inglês para se referir a indivíduos do gênero social feminino. Mas isso é uma situação raríssima em línguas pelo mundo. A maioria das línguas não marca o gênero social das pessoas no pronome. Veja o caso do finlandês, por exemplo. Roberto on mies, hän on naimisissa Odeten kanssa. Odete on nainen, hän on naimisissa Roberton kanssa. Em finlandês, o pronome é o mesmo, hän, independente de a pessoa se identificar como homem ou mulher. O finlandês não marca o gênero social da pessoa na gramática. Esse é o padrão da maioria das línguas, incluindo o português. Incluindo o português? Como assim? Mas em português usamos ele para nos referirmos a um homem e ela para nos referirmos a uma mulher. Exatamente, mas a razão disso está no fato de o português ser gênero gramatical. Todos os substantivos do português pertencem a uma de duas categorias que tradicionalmente chamamos de masculino e feminino, mas isso é diferente dos gêneros sociais masculino e feminino, homem e mulher. Já tem um vídeo explicando o que é gênero gramatical e como ele não é a mesma coisa que gênero social. Confere lá depois. O fato de usarmos ele para o Roberto e ela para Odete não está no fato de Roberto ser um homem e Odete ser uma mulher, mas no fato de Roberto ser um substantivo do gênero masculino e Odete ser um substantivo do gênero feminino. E a marcação de gênero não aparece apenas nos pronomes, mas também nos artigos e adjetivos que acompanham um substantivo. Por isso, independentemente de existirem pessoas na sociedade que não se identificam nem como homens nem como mulheres, os pronomes no português não vão refletir isso, porque simplesmente não é isso que os pronomes em português marcam. Eles marcam o gênero das palavras, não das pessoas. É só ver como dizemos também coisas como a cadeira quebrou, ela já era muito velha. Uma cadeira não é uma mulher, e nem mesmo tem sexo biológico para ser qualquer coisa relacionada a fêmeas tampouco. Mesmo assim, é uma palavra do gênero gramatical feminino, e por isso temos que usar o pronome ela e concordar artigos e adjetivos com o gênero gramatical feminino. Vê meu vídeo especificamente sobre esse assunto do que se costuma chamar de linguagem neutra. E se você ainda não está convencido de que quando estamos falando de pessoas, os gêneros gramatical e social são coisas diferentes, vamos ver como essas coisas funcionam no Unsrikiano, minha outra língua materna. Mas antes disso, sabia que você pode se tornar um membro desse canal? Com isso, você contribui para que eu possa seguir produzindo conteúdo com regularidade e qualidade e, como agradecimento, ainda tem alguns mimos, como selos de fidelidade, emojis personalizados, possibilidade de entrar em contato diretamente comigo por WhatsApp, acesso a conteúdo antecipadamente e, dependendo do nível, pode participar de grupos de WhatsApp comigo e outros apoiadores ou ter acesso a conteúdo exclusivo. Vale a pena, hein? Agora voltemos ao Unsrikiano. Diferente do português, onde temos apenas dois gêneros gramaticais, masculino e feminino, o Unsrikiano tem três: masculino, feminino e neutro. Mas se você acha que a gente vai encontrar a mesma relação do gênero gramatical masculino com o gênero social masculino e do gênero gramatical feminino com o gênero social feminino, está muito enganado. Sim, em alguns casos eles coincidem, claro. Por exemplo, dizemos taman, o homem. T é o artigo definido que marca o gênero gramatical masculino. Então, man é uma palavra do gênero gramatical masculino que se refere a um humano do gênero social masculino. Também dizemos tifro, a mulher. Ti marca o gênero feminino. Então, fro é uma palavra do gênero gramatical feminino que se refere a um humano do gênero social feminino. Quando queremos dizer em usiquiano o rapaz e a moça, as palavras se tornam tapup e tasmeet. Veja que a palavra pup, rapaz, também é do gênero masculino. No entanto, meet, moça, é do gênero neutro, não feminino.
das é o artigo do gênero neutro. E se formos falar o menino e a menina, as palavras se tornam das Pupsje e das Mädchen, ambas no gênero neutro. Então eu posso dizer, por exemplo, Kennst du die Frau, wo dat wohnt? Sie ist meine Tochter. Você conhece a mulher que mora ali? Ela é minha filha. Die Frau, gênero feminino. Então usamos o pronome sie no gênero feminino. Kennst du das Mädchen, wo dat wohnt? Es ist meine Tochter. Das Mädchen, gênero neutro. Então usamos o pronome es no gênero neutro. Eu posso estar me referindo à mesma pessoa, que tem seu gênero social bem definido, e usar pronomes diferentes dependendo do gênero da palavra que eu uso para me referir àquela pessoa. E isso vai além de apenas substantivos comuns, ocorre também com nomes próprios. Vimos como esse casal de exemplos se chamaria Roberto Almeida e Odete Almeida. Em português diríamos o Roberto, no gênero gramatical masculino, e a Odete, no gênero gramatical feminino. Em unsriquiano também dizemos te Roberto, no gênero gramatical masculino. Mas podemos dizer tas Odete, no gênero gramatical neutro. Na verdade, para nomes próprios de mulheres, pode-se usar tanto tas quanto ti. Tanto faz eu dizer ti Odete ou tas Odete. Ambas as formas são válidas. Kennst du die Odete? Sie ist meine Tochter. Kennst du das Odete? Es ist meine Tochter. Se eu tratar a Odete como um substantivo feminino, outras palavras concordam com ele no feminino. Se eu usar Odete no gênero neutro, outras palavras concordam com ele no gênero neutro. E isso não tem nada a ver com o gênero com que a Odete se identifica. Dizer tas Odete não significa que ela é não binária ou sei lá, justamente porque o gênero gramatical da palavra não reflete o gênero social da pessoa a qual está associado. Em unsriquiano também é muito comum nos referirmos a pessoas pelo seu sobrenome, especialmente pessoas casadas. É como no português, onde eu posso chamar um homem de o Almeida, ou o seu Almeida, e uma mulher de a Almeida ou a dona Almeida. Quando fazemos isso em unsriquiano, o homem continua no gênero masculino, te Almeida, e a mulher fica sempre no gênero feminino, ti Almeitas, recebendo também esse S no final. Nesse caso, não é possível usar o gênero neutro e dizer tas Almeidas ou tas Almeida, porque o gênero gramatical do sobrenome de casado de uma mulher é sempre do gênero feminino. Mas o prenome dela pode ser do gênero neutro. Assim, eu digo tas Odete, mas ti Almeitas, para me referir à mesma pessoa. A mesmíssima mulher pode ser tratada no gênero feminino ou neutro, dependendo de qual dos seus nomes é usado para se referir a ela. E reiterando, isso só é possível porque o gênero gramatical não é a mesma coisa que o gênero social. Nenhum falante de unsriquiano pensa que uma mulher é menos mulher só porque usa um pronome não feminino para se referir a ela. E de fato é até possível usar o gênero masculino para se referir a uma mulher. Como vimos, o homem é the man, gênero masculino, e a mulher é die Frau, gênero feminino. A palavra para pessoa, ou ser humano, em unsriquiano é the Mensch, gênero masculino. E outra forma de se referir a uma mulher é com a expressão the Frau Mensch, literalmente algo como o ser humano feminino ou a pessoa feminina. É uma palavra montada mais ou menos com a mesma lógica original da palavra woman em inglês. Se você não sabe do que se trata, se inscreva no canal que uma hora dessas aborda a origem da palavra para mulher em inglês. Mas enfim, sendo Mensch uma palavra masculina, Frau Mensch também é uma palavra masculina. Então eu poderia dizer Kennst du die Frau Mensch, wo dat wohnt? Ist meine Tochter. Algo como, você conhece o humano feminino que mora ali? Ele é minha filha. Eu posso chamar a mesma mulher em unsriquiano por uma palavra masculina, the Frau Mensch, por uma feminina, die Frau ou o sobrenome de casado dela, ou uma palavra neutra, das Mädchen ou o prenome dela. O gênero gramatical usado para se referir a um homem é mais estabilizado como o masculino. Mas em alguns casos, o gênero neutro pode ser usado, como ao tratarmos o nome no diminutivo. Em unsriquiano, todas as palavras no diminutivo são sempre do gênero neutro. Assim, o Roberto é de Roberto, mas o Robertinho é das Robertosje. Kennst du den Roberto? Ist mein Sohn. Conheces o Roberto? Ele é meu filho. Ele no gênero masculino. Kennst du das Robertosje? Es ist mein Sohn. Conheces o Robertinho? Ele é meu filho. Ele no gênero neutro. Se você tem interesse em aprender unsriquiano, a segunda língua mais falada no Brasil, perdendo só para o português, você pode começar através do livro Mein erstes Deutschbuch, escrito pelo Estevão, o glossonauta, e revisado por mim. Ele segue o método natural e tem um preço super acessível.
Confere no link que está aí embaixo na descrição e no comentário fixado. E aí, será que um Riquiano conseguiu te convencer de que gênero gramatical e gênero social não são a mesma coisa? Se sim, deixe o seu like antes de ir, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações se ainda não for inscrito, porque toda semana tem conteúdo novo aqui sobre línguas, linguística, taxonomia e mais. Além de apoiar esse canal se tornando um membro, você pode apoiar financeiramente pela campanha do Apoia-se ou fazendo uma doação espontânea de qualquer valor pela chave Pix aí na tela ou dando um valeu demais aqui no YouTube. Mesmo R$1 só já me ajuda demais. Ou se você não tem como apoiar financeiramente, deixe aí embaixo um comentário de engajamento dizendo: a Lula é um molusco fofo. O Lula lambe as bolas do agro e cospe no povo. Até mais e viva a resistência indígena!